Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi pessoal, tudo bem? Muito se ouve atualmente sobre ODR, né? Que é Online Dispute Resolution, ou em português, Resolução de Conflitos Online. Mas será que ela realmente funciona? Quando uma empresa realiza impressionantes 10 vendas por segundo, a existência de conflitos entre vendedor e comprador é algo inevitável. E num cenário como esse, usar apenas as formas tradicionais de resolução de conflito não é uma opção, porque a morosidade e os altos custos envolvidos podem comprometer a saúde do próprio negócio. Com uma mentalidade inovadora, o Mercado Livre ele criou uma iniciativa interna de ODR que virou case de sucesso e recebeu diversos prêmios. E quem esteve à frente dessa iniciativa foi o convidado deste episódio, o Ricardo Dalmaso. Ele foi gerente jurídico sênior do Mercado Livre, já trabalhou no contencioso da América Latina do Facebook e hoje é diretor jurídico da Wildlife, que é um dos principais desenvolvedores e editores de jogos para dispositivos móveis do mundo. Se você ainda não conhece muito bem sobre o ODR ou se já conhece e gostaria de saber um pouco mais, não perca esse episódio porque tá muito legal. Os links de tudo aquilo que nós comentamos estão na descrição do episódio. Como sempre, não deixem de seguir o nosso Instagram, @Direito 4.0 Podcast. Nós também estamos no LinkedIn, é só pesquisar lá Direito 4.0 Podcast também. E qualquer dúvida ou sugestão, envie no nosso e-mail, que é podcast@flux.com.br. Beleza? Vamos nessa? Ricardo, muito obrigado pela sua presença no podcast. Oi, Gustavo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito gentil, é um prazer estar aqui batendo um papo com você sobre esse tema. Vamos falar um pouquinho hoje sobre ODR. Você tem uma experiência nessa área que a gente vai discorrer ao longo do podcast, mas para colocar todo mundo na mesma página, o que é ODR, Ricardo? Cara, ODR é um conceito que todo mundo está falando bastante disso agora, né? ODR é o termo em inglês Online Dispute Resolution, né? Que é resolução de disputas online. E é um tema que todo mundo está mencionando hoje, está bem em voga, mas o conceito dele, ele às vezes é um pouco discutido, mas no fundo, ele é o uso da tecnologia no processo. Então, se de um lado, o que a tecnologia fez na nossas vidas, né? Ela diminuiu os custos de transação para que mais atos sejam praticados, então, para que mais transações sejam feitas, quando você faz um post na rede social, quando você compra online, ou seja, a tecnologia possibilitou que mais atos fossem praticados e é por isso que nós vivemos hoje nessa sociedade tão agitada. O ODR, na verdade, veio como uma ideia de como usar essa mesma tecnologia que amplia o número de atos, eu também preciso usar essa tecnologia para otimizar a resolução de disputas. Porque, veja o quanto a tecnologia ela eleva o número de atos, isso, consequentemente, leva a mais conflitos, né, naturalmente. A pergunta que muitos players se fizeram foi como usar essa mesma tecnologia também para prevenir e resolver esses conflitos. Então, uma das principais, quem vai estudar o tema, quem gosta de ler, pode ler Colin Rule, Ethan Katz, que são algumas das pessoas que começaram a falar nisso primeiro. Na década de 90, se me reporta o eBay como um dos principais, como quase que o criador desse termo. Porque o que o eBay fez? O eBay, considerado também já milhões de transações naquela plataforma, e na década de 90, nos anos 2000, o eBay percebeu o seguinte: poxa, se todos esses conflitos, ou a maioria desses conflitos, derem problema e eles forem para o judiciário, ainda que para um JAC, né, para uma Small Claims Court, eu quebro o mercado. O mercado não aguenta. Ninguém vai confiar no meu produto. Como que alguém vai comprar algo em segundos, mas demorar meses ou anos para resolver um problema? Então, o que o eBay começou a fazer foi basicamente falar o seguinte: desenvolver um sistema interno para basicamente pelo uso da tecnologia, fomentar e possibilitar a resolução de conflitos entre ali comprador e vendedor. Então, o conceito de ODR surgiu daí, do uso da tecnologia para fomentar a resolução de conflitos. Inicialmente, nos métodos que a gente chama de autocompositivos, né, consensuais, que muito parecidos com conciliação, com negociação, mesmo com mediação. Mas o termo aí surgiu aí. Com o tempo, isso
foi se desenvolvendo, e como se fosse falar de ODR num conceito mais amplo, que é o uso da tecnologia para basicamente diminuir os custos de transação do processo. Então, não só nesse método como o do eBay, do Mercado Livre, que a gente pode falar em mais detalhes, mas também como usar a tecnologia em prol do processo para que ele também seja mais eficiente. Então, também é ODR o que hoje em dia a gente está vendo de o Poder Judiciário, o Victor no STF, uma série de iniciativas de uma série de tribunais, o Tribunal Digital de Minas Gerais em especial, que é um dos mais inovadores. Todo esse uso de tecnologia para fins de melhorar a eficiência do processo é ODR, mas a referência mais histórica que existe é a esses mecanismos internos de empresas voltados a prevenir e resolver conflitos. Então, o conceito é esse, a despeito aí de 1000 iniciativas que a gente tem visto no dia a dia. A origem da ODR tem esse descompasso entre o mercado, né, uma dor do mercado, e o Poder Judiciário não conseguia atender essa demanda de uma forma satisfatória, né? Isso a gente está vendo que acontece, tem sido um oceano muito bom para essas low-techs todas que estão surgindo, porque elas estão vendo nesse problema uma oportunidade de criar soluções que atendam geralmente os próprios consumidores de uma forma mais satisfatória, né? Qual que é a diferença? A ODR seria o segundo passo, por exemplo, de uma câmara de arbitragem? Seria uma versão, vamos dizer assim, 2.0 de uma câmara de arbitragem? Cara, é uma boa pergunta. É legal que você falou assim, se o judiciário... Não é nenhuma crítica ao judiciário, né? A questão é aquele... Hoje a gente vive naquele sistema multiportas, né? Que é de Frank Sanders em Harvard na década de 90. Hoje no Brasil, principalmente depois da resolução do CNJ em 2010, que fala mais de métodos adequados, alternativos, algumas pessoas falam, eu prefiro adequados de resolução de conflitos, que o judiciário não é a única porta, de que para cada tipo de conflito existe um método mais adequado. Então, na verdade, o ODR, na verdade, por exemplo, existem pesquisas mundialmente feitas de que ODR e direito do consumidor fazem um casamento perfeito, porque considerado que no consumidor há um volume alto e normalmente há um ticket baixo, os pleitos são de valores menores, há várias pesquisas mundo afora que mostram que o ODR funciona. O que você tem que fazer é uma análise quanto a cada um desses mercados. Como você bem falou, existem hoje várias low-techs fazendo essas propostas, e é isso que eles têm feito. Eles têm analisado, será que no mercado de saúde funciona? Será que no mercado de construção funciona? E para cada mercado vai ser uma análise diferente. E isso naquela ideia de um desenho de sistema de disputas, do DSD, né? Que é, de novo, desenhar um modelo de resolução de conflitos que melhor se adeque para aquele conflito, para que ele seja mais eficiente. E o que é, só te interrompendo, desculpa, para quem não sabe, o que é o DSD? Perfeito. DSD é uma teoria também americana, norte-americana, de que que o processualista, no fundo, ele faz desenhos de sistemas para prevenir e resolver conflitos. Então, você sabe, por exemplo, vou pegar um exemplo da plataforma de e-commerce, para ficar no exemplo que a gente falou. Você desenha, você fala quais são os principais conflitos que surgem, como eles costumam ser principalmente resolvidos, quais incentivos eu devo dar para compradores e vendedores para que eles resolvam mais e litiguem menos. Então, todo esse desenho, de prevenção, isso é um desenho de sistema de disputas. E a tecnologia, eu falo sempre, deu uma nova graça para isso, Gustavo, porque se antes existiam algumas portas, existia mediação, existia conciliação, negociação, existia arbitragem, o Poder Judiciário, são todas portas, né, que podem ser usadas. Hoje a tecnologia abriu muito mais portas. Então, existem 1000 outras possibilidades, até porque os métodos físicos e os métodos virtuais não necessariamente se comunicam. Daí, até já respondendo a sua pergunta anterior, de se seria um passo anterior ou posterior a uma arbitragem. Cara, na verdade, os estudos que são feitos sobre ODR mostram que, por exemplo, nesses casos de consumidor, existem desenhos que costumam ser mais efetivos se você começar com métodos consensuais. Por exemplo, o eBay, o Mercado Livre, o Moldria, que a gente pode falar mais em detalhes, mas basicamente é a tecnologia do eBay
transportada para um software que pode ser usado por outras empresas. O que eles fazem? Eles começam com uma primeira fase de conciliação ou uma negociação assistida. A grande maioria dos conflitos, cara, é resolvida só nessa primeira fase. Só de colocar em contato os litigantes, o que já fala muito, né, sobre a nossa cultura. A segunda fase, se não funcionar, e daí para os conflitos que não forem resolvidos no primeiro, seria algo muito parecido com uma mediação. Então, aí entra um terceiro para ajudar. Nem sempre é uma mediação pelos fins da lei de mediação, tá? Aí é uma mediação atípica, que muita gente fala, porque esse terceiro nem sempre é um mediador certificado, evidentemente, mas é alguém que contribui ali para se chegar a um acordo. E caso essas duas etapas não funcionem, daí se iria para um modelo talvez muito parecido com uma arbitragem, ou com um modelo muito parecido com um dispute board, em que daí viria aí uma decisão vinculante e imposta. Então, mas, de novo, esse é um desenho que, pela prática, pelos estudos empíricos, se comprovou que funciona. Mas, assim, existem 1000 outros desenhos e, de novo, para cada indústria, tudo isso vai ter que ser testado, tudo isso vai ter que ser desenhado. Legal. E eu acho essa questão da ODR muito interessante pelo seguinte, ela dá um senso de responsabilidade e atribui uma maturidade às partes envolvidas que eu acho que falta muito aqui no Brasil. Não sei qual que é a sua opinião, e mais pra frente também a gente pode falar sobre o case do Mercado Livre especificamente, com os resultados, né, para ver se isso que a gente está conversando tem sentido. A gente sempre foi muito protecionista, que o consumidor não sabe muito bem o que ele faz, coitadinho, ele precisa de muita ajuda. Claro que isso teve uma origem em várias empresas que se aproveitaram disso e não atuaram da melhor forma possível, mas a minha dúvida é, você acha que a gente está preparado para entregar essa maturidade para as partes que estão ali, que seriam possíveis litigantes? Cara, é um excelente ponto, porque essa é uma pergunta bastante cultural, né? O que eu acho sobre isso, pessoal? Eu acho que a gente estava falando de desenho, né? Eu acho que o desenho do processo civil, né? Porque também é um desenho, né? Aquele fluxo que está no Código de Processo Civil, ele não está dando hoje os incentivos certos para as partes. Então, nesse seu ponto que você chama de maturidade, eu concordo, é o seguinte: hoje, o modelo, principalmente no direito do consumidor, você está dando incentivos ao consumidor para ele litigar. E muitas vezes você está dando incentivos ao fornecedor, né, à empresa, a também litigar e a não prevenir. Aos poucos isso está mudando. Então, por exemplo, esses estudos de ODR, eu acho, o que eu acho mais interessante deles é que eles estão revisitando isso, para mostrando o seguinte: consumidor, veja que você não tem que ter um incentivo para entrar com uma ação judicial, propor uma ação judicial, mesmo no JEC. Você tem que ter um incentivo primeiro para usar um consumidor.gov, né, para mencionar um canal de ODR público, né, filiado aí na verdade, estruturado pelo Ministério da Justiça, mais especificamente pela Secretaria Nacional do Consumidor. Veja que se você utilizar esse canal, ele é um canal que vai ser eficiente. Você vai resolver o seu conflito, pode resolver o seu conflito em menos de 10 dias, a um custo zero, né, porque é gratuito, e de uma forma muito eficiente, e até ecologicamente eficiente, porque você não vai ter que se dirigir para lugar nenhum. E para o lado das empresas, o consumidor.gov, também para pegar o exemplo, mostra o quanto de custo essas empresas também perdem se aquilo virasse um JEC, virasse uma ação mesmo na justiça comum, e o quanto aquelas empresas... Desculpa de novo te interromper. Lógico. O JEC é o Juizado Especial Cível, né? Perfeito, é o Juizado Especial Cível, que é uma iniciativa muito boa, mas que também tem que ter os seus incentivos revisitados, Gustavo, porque se alguém tiver uma preferência por propor uma ação no Juizado Especial Cível, no JEC, e para pedir dano moral, ao invés de tentar efetivamente resolver o seu problema por um canal muito mais eficiente, mais rápido, e daí menos custoso para todo mundo. A gente sempre, acho que um número que sempre se menciona, no Brasil existem 80 milhões de processos em curso, 110 milhões correram pelos tribunais em 2018, salvo engano. A gente pensa, o custo do processo no Brasil ele é o mais alto em relação ao PIB de todos os países do mundo, mas a gente fala o custo do judiciário. Esse custo não é do judiciário, né?
esse custo é para nós somos os contribuintes, né? Nós pagamos os impostos. Então, no seu ponto, eu acho que a gente tem que mudar essa cultura de judicialização. Daí existem 1000 nomes, né? Cada autor aí dá um nome diferente para isso, mas essa cultura de que tudo você judicializa, né? Aquilo de falar, vou te processar, que vou te processar é bem mais legal, né? Do que vou fazer uma reclamação contra você no consumidor.gov. Mas a gente tem que realmente aos poucos, e daí eu acho que com esses incentivos e com estudos empíricos de realmente quão efetivos esses canais são e quantos menos custosos, né? Mais eficientes eles são, tanto para o consumidor, quanto para o fornecedor, quanto para a sociedade de uma forma geral, e daí eu acho que a gente começa a mudar esse jogo que você está falando, daí a gente talvez tenha essa maturidade que você está dizendo. Concordo. E você falou também do consumidor.gov, e tem muita gente que nem conhece essa ferramenta, né? E vocês aí no Mercado Livre estão até utilizando também como uma forma de potencializar essa solução não judicial de conflitos. Explica pra gente o que é o consumidor.gov, como que ele funciona, como que as pessoas podem buscar seus direitos nessa plataforma. Perfeito. O consumidor.gov, dentre esses exemplos de ODR, né, que a gente mencionou, falou do eBay, falou do Mercado Livre rapidinho, a gente pode depois entrar em detalhes. O consumidor.gov, ele nada mais é do que uma plataforma de negociação assistida. Então, é um canal em que as empresas se cadastram. Ele hoje é um canal voluntário para as empresas, mas tem havido, como a gente estava dizendo, um incentivo muito grande para as empresas aderirem, porque isso conversa com o seu consumidor, né? Então, você mostrar que você está ali aberto a resolver os problemas numa negociação, para a empresa é muito positivo em termos de marca, de reputação, né? Então, apesar de ser voluntário, hoje cada vez mais empresas têm aderido. Mas para o consumidor, eu sei que o consumidor não se importa muito com o nome, eu que sou advogado, né? A gente que tem advogado gosta desse papo, mas é uma negociação assistida. Então, você entra no site lá, consumidor.gov.br, procura a empresa com quem você quer fazer uma reclamação, e é tudo um canal que você digita, escreve basicamente o seu problema, existe uma série de configurações ali, e a empresa tem um prazo para responder, solucionando ou não solucionando o conflito, dando uma resposta, fazendo mais perguntas, é uma negociação mesmo. E os índices desse canal têm sido muito, muito altos. Salvo engano, o Luciano Benettin, que é o secretário nacional do consumidor, tem reportado um índice de resolutibilidade acima de 80%. E isso muito por conta do incentivo que é dado para as empresas resolverem, né? Elas preferem resolver. E no caso do Mercado Livre aqui, apesar de a gente ter um canal nosso de ODR muito interessante, a gente viu o valor nesse também, que é um outro canal de ODR, é um canal, digamos, complementar, mas que para fins de desjudicialização, de não judicialização, ele atinge todos os objetivos. E por ser um canal também público, né, por assim dizer, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, tem um apreço mais. A gente estava falando da cultura do brasileiro, o brasileiro ainda gosta dessa formalidade. Então, você também falar que você está respondendo a uma plataforma governamental também ajuda, né? É como se fosse, então, um reclame aqui da iniciativa pública, né? Funciona bem parecido, né? Ele é parecido. O Reclame Aqui tem um desenho um pouco diferente. O Reclame Aqui tem incentivos diferentes. Então, são plataformas diferentes. O Reclame Aqui também é mencionado como uma plataforma de ODR, mas, na minha opinião, o consumidor.gov atinge muito mais esse objetivo. Tá certo. Então a gente já falou aqui das várias vantagens, né, da ODR. Não tem custo praticamente nenhum, né, para o consumidor, para as partes, nem para o Estado. O tempo de resolução do conflito é muito curto, as taxas de sucesso são muito altas. Tem a questão ambiental também, né, o impacto ambiental e de deslocamento, enfim. Tem alguma desvantagem na ODR? Cara, que pergunta difícil. Não, tem uns estudos muito legais, principalmente fora do Brasil. Esse é um tema no Brasil relativamente novo, mas fora do Brasil ele tem sido estudado há um tempo. E tem muitas perguntas muito inteligentes, cara. Eu não diria desvantagens, mas tem algumas perguntas de
putz, certamente o ODR não vale para todos os casos. Certamente você fazer um processo completamente online, ele não é bom para todo tipo de conflito. Vamos pegar aqui um absurdo. Um processo criminal. Um processo, sabe, em que o juiz nunca viu o réu. Eu sei que eu estou pegando um caso bem extremo, mas é só para demonstrar que essa é uma das discussões que tem tido. Quão online o processo deveria ser, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Tem um autor que é muito conhecido, que fala muito desses temas de tecnologia, no direito em especial, mas também no processo, que chama Richard Susskind, né? E ele faz uma pergunta, cara, que eu acho muito interessante. Para mim, ela é a base de toda essa discussão que a gente está tendo. Que ele fala assim, se a jurisdição, né, se a prestação jurisdicional, ela é um serviço ou um local. Né, ele fala, scored a service, a place or a service, né? E na verdade, a resposta que você dá para isso te leva a várias consequências. Se a gente disser que a prestação jurisdicional, que o acesso à justiça, o acesso à ordem jurídica justa é um serviço, significa que as pessoas não precisam se ver. Você nunca precisa ir para lugar nenhum. Que você pode usar a tecnologia para basicamente tudo. As pessoas podem fazer audiências por WhatsApp, basicamente tudo pode ser feito por escrito num processo completamente eletrônico. E por outro lado, se você responder que ele é um local, você vai exigir que as pessoas se dirijam até lá, você vai dizer que as pessoas precisam se ver, e tem até umas análises um pouco até psicológicas, né, sociais nisso, né, de quais são os vieses cognitivos que as pessoas têm num processo. Será que é bom ou ruim que o processo seja completamente online ou completamente físico? No caso do consumidor que a gente estava falando, tem vários estudos que indicam que um consumidor, de uma forma geral, e principalmente o consumidor online, né, alguém que compra em plataforma online, ele é um cara que ele não necessariamente quer ver a outra pessoa, por isso que ele comprou online. Então ele não quer, ele prefere resolver os problemas dele completamente online. Mas isso não vale para todos os casos. Então, você perguntou uma desvantagem. Eu não acho que é uma desvantagem, mas eu acho que nós precisamos refletir com calma em que situações esse modelo se aplica. Para não se chegar também a um modelo, para usar uma expressão forte, um modelo completamente robótico, em que as pessoas não se sintam representadas pelo processo. Não sei se você me entende. Não, entendo perfeitamente. E isso faz muito sentido o que você falou, porque a pessoa que comprou online, ela realmente não quer ter o desgaste de uma hora ter que, por exemplo, vou ter que fazer alguma medida física para solucionar um problema que eu tive, principalmente aqui no Brasil, que as nossas experiências, né, assim, em regra, né, não dá para falar nem que em regra, mas eu acho que grande parte das vezes para o Poder Judiciário, elas não são satisfatórias pelo fato de ou o tempo demorou demais, ou o valor não foi o certo, ou eu me senti prejudicado por algum motivo, né? Então eu acho que faz muito sentido, é uma questão que a gente tem que estudar com muito... Tá muito no começo ainda, né? A gente tem que estudar isso de uma forma, eu penso, com uma mente muito mais aberta para depois ir fechando o horizonte para ver o que faz sentido e o que não faz sentido, né? Você até mencionou, a gente tem um alto índice de litígio aqui no Brasil, 80 milhões de processos, tem gente que fala em 100 milhões de processos ativos, mas um dos maiores litigantes é o próprio poder público, né? Então isso fica meio complicado para a sociedade entender, né? E um ponto também que isso nos leva a refletir é o papel do advogado nisso tudo. Eu sei que é um ponto meio polêmico, assim, tem muita gente que ainda tem uma visão mais, olha, e o advogado nisso aí? Então as pessoas vão resolver litígios sem a presença de um advogado. Qual que é a sua visão? Porque eu sei que tem algumas lawtechs que trabalham com o ODR, por exemplo, a Sem Processo, que faz questão de ter o acompanhamento do advogado, mesmo sendo uma plataforma online de resolução de conflitos. Qual que é a sua visão disso, o papel do advogado nisso aí? Cara, só pergunta difícil, hein? Cara, o que eu acho é o seguinte, eu sou advogado, mas não acho que o advogado tem que participar de tudo isso aqui. O advogado, ele é fundamental, né? Mas tem, em alguma medida aqui, ele é um custo, às vezes, necessário.
Então, minha visão é o seguinte, em todas as medidas preventivas que a gente estava falando, então no ODR preventivo, o advogado ele é crucial em como a gente estava falando, né, num processualista que faz o desenho, que ajuda a desenhar, mas ele não é necessário para, por exemplo, assinar ou validar o acordo que as partes vão fazer no âmbito de um canal de ODR, né? Veja, num processo completamente extrajudicial, ali totalmente dentro da esfera de direitos das partes, elas precisarem de um advogado para homologar aquilo ou para validar aquilo. Eu acho que esse é um tema até mais amplo, que sempre se perguntou, precisa de advogado num método extrajudicial de resolução de conflitos, numa arbitragem, numa mediação? E a conclusão quase que no mundo inteiro é que não. Você não precisa, você pode, se você quiser. Ele só não é obrigatório. Se você achar que você precisa dele para você se sentir mais confortável, perfeito, é completamente admissível, é um conforto seu. Mas colocá-lo como obrigatório num modelo completamente extrajudicial, eu acho bastante perigoso. Quando a gente vai tratar da esfera judicial, Gustavo, daí sim, daí realmente nós estamos falando de um processo judicial e dos direitos que estão sendo postos e discutidos, aí é um modelo que precisa de advogado, pelo menos na legislação brasileira, né? Sei que também existem exceções mundo afora, mas daí eu não tenho dúvidas de que quando você está falando de um cenário já processual, já judicial, e daí precisa do advogado sim, e daí precisa do advogado, porque daí já se triangulou a relação, inclusive, né? Inclusive tem uma relação do próprio advogado com a parte contrária, e do próprio advogado com o juiz, daí perfeito. Envolve até a técnica, né, processual também, né? Perfeito. Eu concordo com você que é um tema até mais bastante questionado, bastante polêmico, né? Que já começaram a se falar, mas inteligência artificial para redigir peças? Eu pessoalmente, tá? Sou bastante contrário a essa ideia ainda. Acho que ainda a ideia de se redigir peças ou mesmo decisões usando a tecnologia ou as novas tecnologias, eu acho que é um passo muito longo ainda. Então, ainda a gente precisa de advogado, como você bem colocou, por conta da técnica, por conta de como o direito ainda ele é muito complexo, principalmente no Brasil, que é um país que a gente chama, né, de civil law, né, de tradução romano-germânica, né, que é bastante baseado na lei, no texto da lei, na doutrina, em oposição ao do common law, né, que é Estados Unidos, Inglaterra, que daí muito focados na jurisprudência, que daí eu sei que a gente está cada vez migrando, parece cada vez mais indo para um lado muito parecido com o do common law, mas nós ainda vivemos num país civil law, então é muito difícil, na minha visão, fazer isso com segurança. Mas, então, nesse cenário, eu acho que a gente precisa do advogado redigindo peça, precisa do advogado fazendo todo o trabalho de consultoria, mas nos canais de ODR que a gente estava falando, no eBay, no Mercado Livre, no consumidor.gov, você colocar, ou mesmo numa mediação online, numa conciliação online, de novo, extrajudicial, eu acho um passo equivocado. Acho completamente desnecessário e completamente em descompasso com tudo que se desenvolveu na área de ADR, né, de resolução de disputas de forma alternativa ou adequada. E a gente tem que também começar a revisitar o papel do advogado, né? Olha, o papel do advogado está mudando, né? Então, aonde que ele faz sentido e aonde que ele não faz mais tanto sentido, até em razão dessa maturidade, né, que a gente conversou antes. Vamos falar agora um pouco do case do Mercado Livre? Vamos. Se você puder dar, né, um panorama geral para a gente, só do que é o Mercado Livre, para as pessoas terem uma noção do que o Mercado Livre movimenta, como é que são as vendas diárias do Mercado Livre, para ter uma ideia do volume de situações que podem acontecer dentro desse mercado. Perfeito. Cara, o Mercado Livre, naquele cenário que a gente estava falando, né, da tecnologia sendo usada para diminuir custos de transação. O Mercado Livre é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Ela começou é uma empresa em 99, mas ela começou como uma empresa basicamente para compra e venda de produtos usados, mas a plataforma hoje evoluiu para hoje mais de 95% dos produtos na plataforma são novos. E basicamente hoje são transacionados na plataforma, são comprados e vendidos na plataforma basicamente 1 milhão de produtos por dia.
Então é o que é muita coisa. O Mercado Livre está em 18 países na América Latina, e então o volume é extremamente alto. Então é uma das empresas que efetivamente tem que fazer uso desses mecanismos da tecnologia para prevenir conflitos. É uma empresa que tem sido vista como um leading case mesmo de ODR, porque justamente usando dos mecanismos que a gente estava falando, usando mecanismos de reputação para o vendedor, todo esse fluxo que eu falei, começando com uma fase de negociação assistida, passando para uma segunda fase de mediação, e para a terceira com algo muito parecido com o dispute bottle, como a arbitragem, isso tem trazido números muito, muito altos de não judicialização. Então, só para mencionar alguns exemplos, isso é tudo público, isso tudo está disponível em uma série de publicações, dos conflitos que surgem na plataforma, e que, claro, por exemplo, nos últimos 2 anos foram basicamente 17 milhões de conflitos. Isso na plataforma de ODR do Mercado Livre, né? Interna. Do Mercado Livre. Então fala pra gente, antes de você entrar nos números, então, fala pra gente como que surgiu essa ideia e que vocês resolveram criar internamente essa plataforma de ODR interna. Cara, na verdade isso é uma coisa que surgiu com o próprio mercado de e-commerce. Então, foi uma ideia que surgiu até estudando esses cases que a gente estava falando, que me surgiram nos Estados Unidos na década de 90, se observou a efetividade desse tipo de tecnologia para diminuir, né, como a gente estava falando, os vieses cognitivos dos litigantes. Então, basicamente, incentivar o comprador e o vendedor a fazerem um acordo, a buscarem o consenso, ao invés de começar uma ação judicial. Então, as premissas do projeto, basicamente, são o número de transações diárias que é feito na plataforma, os conflitos que surgem e que vão continuar surgindo, porque é normal, é uma porcentagem muito pequena comparada com as transações efetivadas. Então, pense em 1 milhão de transações por dia. Nos últimos 2 anos, nós tivemos 17 milhões de conflitos. Então, veja que é um valor, lógico que pouco expressivo, mas para a confiança do comprador, para a confiança do usuário, isso é bastante relevante. É muito baixo, né? O nível é muito baixo. Ainda é muito baixo, mas é muito baixo, Gustavo, também muito por isso, porque tem um incentivo para o vendedor na plataforma para ele resolver os conflitos dele. Porque se ele tiver muitas reclamações, isso afeta a reputação dele no site e a relevância dele na plataforma. Então, por isso que muitos resolvem muito, inclusive sem reclamação, às vezes. Às vezes nem teve a reclamação e o vendedor já resolve, porque ele quer estar melhor que a concorrência, né? Com certeza. Assim, eu acho até um pouco abstrato, quando a gente fala assim de 1 milhão de vendas por dia, a gente imagina realmente uma coisa absurda. Mas para mim ainda fica um pouco abstrato. Eu li um dado em algum lugar, que eu não sei nem se vai fazer certo, essa conta vai estar certa, mas eu vou confiar porque eu sou de humanas. São 10 vendas por segundo isso. Então, assim, é uma coisa que é monumental. Trazer isso tudo para o Poder Judiciário, o que surgir de conflito, é quase que absurdo. É o que você falou no começo do podcast, né? Você quebra a estrutura do Poder Judiciário e a confiabilidade da imagem da empresa, né? Por aí afora. Você quebra o mercado. Daí até você falou, você usou essa expressão, acho que no comecinho também, que eu gostei, que é o que eu mais gosto, que é o mercado ajudando no desenho de resolução de disputas. Porque, cara, isso foi o que aconteceu no e-commerce. Foi o mercado dizendo assim, se for desse jeito para resolver conflitos, o e-commerce não vai para frente. Exatamente. Então, ou a gente desenvolve outros mecanismos, então é o mercado shaping, né, moldando o processo de resolução de conflitos, o que eu acho muito interessante. E daí, só para você mencionou o exemplo de 10, uma compra a cada 10 segundos, é isso mesmo. E o número de resolução também é muito forte. Então, por exemplo, dessas 17 milhões que eu falei, 70% dos conflitos são resolvidos só naquela primeira fase que eu mencionei, só na fase de negociação assistida. 70%, Gustavo. É muito alto isso. Isso é de assustar. Não, e veja o que isso significa, né, para o nosso cenário. Não, para a sociedade, né? Exato. Que é só basicamente, lógico que não é só
colocar comprador e vendedor em contato, mas é numa plataforma que, claro, que é criada para que isso aconteça, demonstrando para eles quais são, o que aconteceu. O produto não chegou, chegou diferente do contratado, o produto extraviou, o produto nunca foi enviado. Lógico que tem uma série de elementos ali, e tem alguns autores que abordam isso com muita qualidade, que é falar, inclusive, dos efeitos de como usar a psicologia e a economia a favor do processo. Então, o que essas plataformas fazem muito bem de novo, colocar incentivos para que o conflito seja resolvido. Só para mencionar um autor que eu gosto bastante, que é um juiz federal no Rio, que chama Eric Navarro. Ele escreveu o doutorado dele lá no Rio, que fala exatamente sobre isso, e publicou o livro em seguida, que, salvo engano, o nome do livro é Análise Econômica do Processo Civil, como a tecnologia e a psicologia podem reformular o processo civil, algo do tipo. Nós vamos colocar, para quem ficou curioso também, por todas essas referências que a gente citou, vou colocar na descrição do podcast. Legal, eu tenho uns artigos legais, mando para você, vai ser legal dividir. Mas eu acho muito legal essa abordagem, que é a tecnologia e o mercado dando toda uma nova cara para o acesso à justiça, dando uma nova visão do acesso à justiça. E é esse, eu acho, que o papo que eu acho mais interessante. E eu vi um outro número também que me chamou muita atenção, é que dentro dessa plataforma interna do Mercado Livre, 98,9% dos casos são resolvidos sem processo judicial. Na verdade, esse é o número com o consumidor.gov. Então, dos usuários que buscam o consumidor.gov contra o Mercado Livre, não contra, né, para resolver o problema com o Mercado Livre, menos de 1% se torna uma ação judicial depois. Então, esse índice que você está colocando é o da não judicialização do projeto do Mercado Livre no consumidor.gov. Tá, entendi. E aí, quando chega, por exemplo, quando não tem como, já se buscaram todas as formas de resolução de conflito online, de tentativa amigável de solução desse conflito, e isso não foi possível. Vocês também têm aí uma célula que trabalha até dentro do processo judicial, mas de uma forma diferente também, para ver se mesmo tendo sido judicializada a questão, vocês ainda conseguem reverter antes de uma decisão judicial, não é isso? Você estudou bem o case. Sim, então a gente tem essas duas iniciativas preventivas, né, de resolução pré-judiciais, ou seja, para evitar o processo judicial, para resolver antes do processo judicial, mas para os casos que acabam se tornando judiciais, a gente tem uma célula aqui internamente que a gente chama de Legal Intelligence, né, que a referência é a Business Intelligence, que é uma área que muitas empresas têm para basicamente usar os dados para enriquecer o negócio. A gente chama de Legal Intelligence porque é usar dados dos processos para também enriquecer, para melhorar, para dar um feedback para a gente como que a gente está indo na prevenção de litígio, como que a gente está indo na própria resolução dos problemas e também para o próprio negócio, né? Então, dar um indicativo para o negócio do que está indo bem e o que poderia melhorar. E essa célula ajuda muito, e é esse ponto que você bem colocou, de a gente buscar também acordos no processo já judicial. Então, evidentemente, da mesma forma que a gente busca uma solução consensual antes, a gente busca também no processo judicial, e a gente faz isso de duas formas. Um deles é um projeto que se chama Projeto Action, que inclusive foi premiado no CNJ em 2016, que basicamente significa todo aquele procedimento que a gente mencionou da própria plataforma de ODR do Mercado Livre, é fazer isso com o processo judicial já em curso. Então, tentar sentar comprador e vendedor, mesmo no processo judicial já foi iniciado uma ação judicial proposta, para tentar essa mediação atípica também nessa fase. E a última possibilidade, a gente também usa algumas dessas law techs, você falou da sem processo, da mediação online, para também buscar aí um consenso, mesmo com o processo judicial em curso. Como a gente estava falando no começo, quando o processo judicial já está em curso, os incentivos já são outros, então daí já tem advogado envolvido, então o desenho é um pouco diferente, mas o escopo, a intenção é resolver. E vocês têm tido sucesso também nessa fase, mesmo quando está judicializado? Tem, sem dúvida. Como eu estava te falando, os números são diferentes porque os incentivos são outros, mas, por exemplo, em uns 3 anos, com o Action, com essa mediação atípica que eu estava te falando, a gente resolveu
basicamente 2.000 processos, basicamente dessa forma, ou seja, processos já em curso, resolvidos por uma mediação atípica. E com as low-techs está indo bem, eu não tenho número sobre isso ainda, mas assim que eu tiver eu divido com você. Tá ótimo. Um outro número também que me chamou bastante atenção, e aí tem uma discussão muito interessante também, que dessas ações judiciais, você me corrija se eu estiver errado aí, não sei se são todas as ações judiciais, ou pelo menos as mais relevantes, né, com valor mais expressivo. Nessas ações judiciais, em 40% dessas ações judiciais, o autor da ação não chegou nem a realizar nenhum contato com o vendedor ou com o Mercado Livre, com nada. Ele simplesmente já entrou com a ação para tentar resolver na justiça o problema. Isso procede mesmo? Procede, cara. E esse é um estudo que a gente fez justamente porque, veja, a gente gastando energia e dinheiro nesses projetos que a gente está conversando aqui, para incentivar resoluções pré-judiciais, né? Mas isso, como a gente estava falando, só acontece se tiver um contato anterior, né? Entre comprador e vendedor, ou mesmo com o próprio Mercado Livre. Se as pessoas não nos buscam, fica difícil utilizar todo esse arcabouço que a gente estava conversando. E a gente foi fazer um estudo para ver quantas pessoas, basicamente, nos processam, né? Começam uma ação judicial, propõem uma ação judicial sem nos procurar antes. E os nossos números, na verdade, são bem compatíveis com a prática, os números nacionais, tá? Tem alguns estudos públicos disponibilizados que mostram mesmo que em 40% a 45% das pessoas começam uma ação judicial sem nunca ter tentado nenhum tipo de contato com a parte contrária. E o que fala muito daquela cultura que você estava até falando antes. Então, a gente usa esse número para falar o seguinte: poxa, se eu tenho uma plataforma que tem índices, mais de uma plataforma, né, tenho várias iniciativas que atingem índices tão altos de resolução, por que as pessoas continuam buscando o judiciário? Daí entra aquela questão dos incentivos que a gente estava falando e que a gente está tentando revisitar. E nessas iniciativas também, vocês têm tentado, e não sei se é específico do Mercado Livre ou se é uma de outras empresas também que eu já vi, tem feito algumas, aí já entrando mais um pouco na parte processual, algumas preliminares até de falta de interesse de agir pelo fato do autor não ter sequer procurado um método de solução de conflito alternativo ou adequado, como você chamou aí. E tem algumas decisões que têm acolhido essas teses, né? Ou de suspender a ação até que o autor procure, ou até de extinguir a ação. Cara, a gente até pediu um parecer do professor Kazuo Watanabe sobre isso. E ele aceitou dar o parecer e achei o parecer estar excelente, justamente nessa linha que você colocou, de falar assim, de revisitar, né, o princípio do acesso à justiça e se interpretá-lo conforme as normas e a realidade atual sobre métodos adequados de resolução de conflitos. Então, o parecer do professor Kazuo, ele é um pouco diferente e eu entendo mais técnico do que das decisões judiciais, porque ele diz o seguinte: se existem canais comprovadamente mais eficientes que não são utilizados, deve-se sim exigir do autor algum contato anterior prévio. Ele não diz, tem que ser o consumidor.gov ou tem que ser o canal do Mercado Livre. Ele diz qualquer contato anterior. O que eu acho mais técnico. Eu não concordo necessariamente com as decisões que nós temos visto, às vezes, de condicionar o prosseguimento do processo, né, a um contato no consumidor.gov. Aí eu acho que talvez seja um pouquinho demais, porque também não tem previsão legal. Mas essa ideia que você bem colocou, eu acho perfeita, que até é uma reinterpretação, né, do interesse de agir, né, de uma das condições da ação. Como é que eu vou processar você, Gustavo? Eu nunca te procurei antes. Eu nunca manifestei essa minha pretensão, e você nunca virou para mim e falou, olha, não, eu discordo de você. Até a gente usa como exemplo, até o professor Kazuo menciona também no parecer dele, alguns exemplos fora do Brasil que tentam também tratar desses incentivos. Eu vou dar um exemplo. Na Alemanha, se você começa um processo judicial, propõe uma ação judicial contra alguém, e sem nunca ter buscado nenhum tipo de resolução extrajudicial anteriormente, e o réu basicamente
para ser bem técnico, reconhece o pedido, né? Aqui no Brasil, basicamente diz, não, verdade, Ricardo, você estava certo. Inclusive, se você tivesse me buscado na esfera extrajudicial, eu já tinha, na verdade, atendido o seu pedido. Eu teria atendido o seu pedido. Na Alemanha, o autor, nesse caso, ele é responsável por todos os custos do processo, inclusive os honorários dos advogados do réu, porque ele deu causa, né, aí o princípio da causalidade, a um processo completamente desnecessário. Então, o que eu gosto dessas decisões, Gustavo, é que elas estão, de novo, redesenhando os incentivos para dizer o seguinte, autor, não busque uma ação judicial se você ainda não tentou resolver por qualquer canal que seja. Isso vai começar a mudar todo aquele jogo. Advogados vão ter que, inclusive, alertar. A gente estava falando do papel advogado. Hoje é uma função do advogado alertar o autor e falar o seguinte, olha, se você não propuser, se você não buscar o consumidor.gov ou algum contato anterior, tem uma chance do seu processo ser suspenso ou até extinto por falta de interesse de agir. Então, é uma tese que a gente sabe que tem as suas... É uma tese que bastante discutida, mas que a gente acha que com essa viés da tecnologia e com os números que a gente estava falando, está na hora da gente revisitar toda essa ideia, Gustavo. Essa é a minha visão até pessoal aí, não vou colocar como da empresa. Não, você tocou num ponto muito importante que eu acho que é isso. A gente tem que agora buscar um ponto ótimo, né? A gente está explorando ideias, eu também particularmente não concordo com a extinção do processo, até por, né, tem questões constitucionais antes, né? Enfim, mas a gente está buscando soluções, igual você disse da Alemanha, às vezes é uma solução mais adequada, a sucumbência você vai ter que arcar, porque ficou comprovado que foi você quem deu origem à demanda, enfim, são alternativas que a gente tem que buscar evoluir juntos e nada melhor do que um teste para a gente ver o que funciona e o que não funciona dentro do nosso ordenamento. Agora, para a gente caminhar para o final aqui, Ricardo, para quem quiser saber mais sobre ODR, a gente já fez várias citações que, de novo, vão estar na descrição do episódio. Você tem mais algum site, algum livro, algum curso que você queira indicar para quem ficou interessado pelo assunto? Claro, além dos que eu já mencionei, tem um livro do Daniel Arbix, que é diretor jurídico do Google, que chama Resolução de Conflitos Online, que ele também fala muito sobre os temas que nós falamos aqui, onde surgiu, como que a tecnologia da comunicação e da informação tem sido utilizada para resolver conflitos, prevenir e resolver conflitos de forma mais eficiente. O livro dele é muito bom. Tem alguns artigos muito legais da Andrea Maia. Ela já publicou alguns artigos num blog que chama Clear Mediation Blog. Também tem alguns artigos interessantes dela. O Daniel Becker, que é um advogado no Rio, também escreve muito sobre isso. Eu tenho alguns artigos escritos sobre isso. Hoje é um tema bastante discutido. Eu acho que está faltando mais publicações brasileiras. Então, como eu te falei, acho que tem 2 livros em especial que falam disso, que é o do Arbix e o do Eric. E tem alguns artigos soltos, mas eu acho que em breve aí virão muito mais publicações nessa linha. Ótimo. E para quem quiser te achar nas redes sociais, se conectar com você, te achar na internet? Meu Instagram é rdalmazo, Ricardo Dalmazo Marques no LinkedIn. Vai ser um prazer. Você vai ver que eu gosto muito desse tema, tem a ver com a minha tese de doutorado. Então, a gente tem falado bastante sobre esse tema, mas vai ser um prazer discutir, acho que em especial no LinkedIn. Ótimo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, viu? Eu que agradeço, Gustavo. Na verdade, é uma gentileza, eu agradeço a gentileza, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, adoro esse papo, adoro esse tipo de discussão e acho que esse tipo de discussão e esse tipo de podcast que vai mudar algumas das realidades que precisam ser mudadas, até para que o direito fique mais próximo do mercado, né? Ficar mais próximo das áreas de negócio. Então, parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.